Minha filha me acusou de estar sendo enganada pelo meu próprio namorado. Disse que ele era um golpista na frente de 30 pessoas. Ela tinha documentos, provas, processos judiciais. Meu namorado saiu humilhado da minha festa de aniversário, enquanto meus filhos me abraçavam preocupados. 3 semanas depois, descobri a verdade. Ela havia falsificado tudo. O golpe era dela. Uma procuração que me tiraria R$700 mil e o controle da minha própria vida. E meu filho devia 80 mil para agiotas, desesperado pela herança. Os golpistas eram meus próprios filhos. Enquanto eu preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Tomando café também? Descansando? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like, porque essa história de filhos que traem a confiança da mãe é mais comum do que você imagina. Meu nome é Marta Silveira. Tenho 64 anos. Fui empresária do ramo de cosméticos em Porto Alegre por 28 anos. E esta é a história de como descobri que o amor verdadeiro na terceira idade pode vir de onde você menos espera. E a traição de quem você mais confia. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Era agosto, meu aniversário de 64 anos. Eu tinha alugado um salão pequeno, mas bonito, ali na Zona Sul, perto de casa. 30 convidados. Algumas amigas do prédio, vizinhos, colegas dos tempos da empresa. E Paulo, claro. Paulo Henrique, o homem que eu tinha conhecido 6 meses antes num cruzeiro e que tinha me feito sentir viva de novo, depois de 10 anos sozinha. Estávamos cortando o bolo juntos. Ele segurava minha mão. Eu sorria daquele jeito bobo de quem está apaixonada e não liga para o que vão pensar. 64 anos, gente. A gente ainda tem direito de se apaixonar. Foi quando Renata se levantou. Minha filha, 38 anos, advogada, sempre tão controlada, tão certinha. Ela bateu na taça com a colher, pediu atenção de todos. Pensei que fosse fazer um brinde. Ela abriu uma pasta preta. Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa, na frente de todos, para o seu próprio bem. A voz dela era firme, quase fria. Esse homem ao seu lado não é quem diz ser. Senti a mão de Paulo tremer na minha. Renata começou a ler em voz alta. Processos judiciais, empresas falidas, dívidas, outras mulheres que ele teria enganado. Tudo ali, impresso, com carimbos, com datas. O silêncio no salão era pesado. 30 pares de olhos entre Paulo e eu. Dona Lúcia, minha vizinha, estava pálida na terceira mesa. Paulo soltou minha mão devagar. Olhou para mim com aqueles olhos fundos, marejados. Marta, Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Felipe, meu filho caçula, se aproximou. Colocou a mão no meu ombro. Mãe, a gente só quer te proteger. Você merece coisa melhor. Proteger. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Paulo levantou, pegou o paletó e saiu. Sem olhar para trás, sem gritar. Só saiu. E eu fiquei ali. 64 anos recém-completos, com um bolo pela metade e uma festa em silêncio constrangedor, enquanto meus filhos me abraçavam e todos me olhavam com pena. Naquele momento, eu não sabia de nada. Não sabia que Renata havia pago R$5 mil por aquelas provas. Não sabia que Felipe devia 80 mil para agiotas. Não sabia que o golpe real estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Mas eu estava prestes a descobrir. Para você entender direito essa história, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar quem eu era antes de tudo isso acontecer. Eu construí a beleza gaúcha sozinha. Comecei aos 32 anos, vendendo cosméticos de porta em porta aqui em Porto Alegre. Batia na casa das vizinhas, das amigas, de qualquer mulher que quisesse me ouvir. Carregava 2 malas pesadas, uma em cada mão,
subindo escada de prédio porque nem sempre tinha elevador funcionando. Roberto, meu ex-marido, nunca acreditou que ia dar certo. Isso é perda de tempo, Marta. Você devia arrumar um emprego de verdade. Mas eu insisti. Trabalhei sábado, domingo, feriado. Deixei Renata e Felipe com minha mãe mais vezes do que gostaria de admitir. Em 5 anos, aluguei um pontinho comercial pequeno na Avenida Ipiranga. Mais 5 anos, contratei 3 funcionárias. Mais 10 anos, tinha 12 funcionários. E atendia lojistas de cosméticos em todo o Rio Grande do Sul. 28 anos depois, em 2020, vendi tudo por R$1.200.000. Não foi sorte. Foi trabalho. Foi acordar às 5 da manhã durante décadas. Foi perder aniversário dos filhos porque tinha reunião com fornecedor. Foi aguentar Roberto reclamando que eu trabalhava demais. Até descobrir que ele me traía com a Juliana, a menina do estoque, 22 anos mais nova que eu. O divórcio foi em 2015. Renata tinha 28. Já era advogada formada. Felipe tinha 25, se formando em publicidade. Eles ficaram do meu lado na época. A gente te apoia, mãe. Você merece coisa melhor. Dividir o patrimônio foi doloroso, mas justo. Roberto levou a parte dele. Paguei impostos altos da venda da empresa. Dei 50 mil para cada filho, porque eu queria que eles tivessem algo do meu trabalho. Algo que pudesse ajudar nas vidas deles. Sobrou para mim. O apartamento de 3 quartos na Tristeza, quitado, que valia 700 mil. E 200 mil guardados, metade em poupança, metade em CDB. Não era riqueza, era segurança, era dignidade, era o resultado de uma vida inteira de esforço. Depois do divórcio, me dediquei aos filhos. Ajudei Renata a mobiliar o apartamento dela quando casou com Marcelo. Paguei parte da festa de casamento, R$30 mil que saíram das minhas economias sem pestanejar. Felipe era mais complicado, sempre foi. Vivia com projetos que iam decolar. Uma agência de publicidade que faliu em 6 meses. Um e-commerce de camisetas personalizadas que nunca vendeu nada. Cada vez eu emprestava dinheiro. 5 mil aqui, 10 mil ali, 20 mil acolá. É empréstimo, mãe. Eu vou te devolver. Ele nunca devolveu. Mas era meu filho, sabe? A gente releva essas coisas. Pelo menos era o que eu pensava na época. Os anos foram passando. Eu ia completar 60. Depois 61. 62. Meus dias eram iguais. Acordar, fazer caminhada na Redenção, almoçar sozinha vendo jornal, visitar Dona Lúcia para um café, assistir novela, dormir. Renata me ligava uma vez por semana. Felipe aparecia quando precisava de dinheiro. Eu fingia que não percebia. A solidão foi se instalando devagar, como umidade nas paredes. Você não vê acontecer, mas um dia olha e está tudo manchado. Foi Dona Lúcia quem me convenceu a fazer aquele cruzeiro. Marta, você tem 63 anos, saúde boa, dinheiro guardado, vai viver. Não fica aí secando nesse apartamento esperando o filho te ligar. Era fevereiro de 2025. Um cruzeiro de 8 dias para Fernando de Noronha, organizado para a terceira idade. R$8 mil. Caro, mas eu merecia, não merecia? Hesitei na hora de comprar a passagem. Fiquei olhando a tela do computador por quase 1 hora. Será que é besteira gastar isso tudo comigo? Comprei. E foi a melhor decisão que tomei em anos. Paulo estava no mesmo navio. A primeira vez que o vi foi no café da manhã do 2º dia. Ele estava sozinho numa mesa perto da janela, tomando café e olhando o mar. Cabelo grisalho bem cortado, óculos de leitura pendurados na camisa. Postura ereta de quem trabalhou a vida inteira com responsabilidade. Eu me sentei 2 mesas adiante. Não sei por que fiquei olhando. Talvez porque ele parecia tão sozinho quanto eu. No 3º dia, uma das monitoras do cruzeiro organizou um bingo à noite.
Eu normalmente não participava dessas coisas, mas Dona Márcia, uma senhora de Caxias do Sul, que tinha feito amizade comigo no navio, me arrastou. Paulo estava lá. Ele ganhou na terceira rodada. O prêmio era uma garrafa de vinho. Quando pegou o prêmio, ele olhou em volta, meio sem graça, e disse: "Alguém quer dividir? Vinho sozinho não tem graça." 3 pessoas levantaram a mão. Eu fui uma delas. Tomamos vinho no deck, os 4. Conversamos sobre bobagem, clima, comida do navio, os preços absurdos da lojinha de bordo. Depois de meia hora, Dona Márcia e o outro senhor foram embora. Ficamos sós, eu e Paulo. "Você é de Porto Alegre?" Ele perguntou. "Sou. Moro na Zona Sul. E você?" "Também." Menino Deus. Conversamos até 1 da manhã. Ele me contou da esposa, Clarice, que tinha morrido de câncer 2 anos antes. Contou como cuidou dela até o último dia. Contou da solidão que veio depois, daquele apartamento silencioso demais, das noites que ele não conseguia dormir. Eu contei do divórcio, da traição, da empresa que construí e vendi, dos filhos que eu amava, mas que me faziam sentir invisível às vezes. "Engraçado", ele disse, olhando as estrelas. "A gente trabalha a vida inteira, constrói, conquista, e no final se sente meio inútil, como se nossa época tivesse passado." Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Nos 6 dias seguintes, ficamos inseparáveis. Café da manhã juntos, almoço, jantar, passeios em Fernando de Noronha. Ele segurava minha mão quando descíamos as escadas para a praia. Eu ria das piadas ruins dele. Na última noite do cruzeiro, ele me beijou. 63 anos, e eu me senti como uma menina de 15. "Posso te ligar quando voltarmos?" Ele perguntou tímido de um jeito que me derreteu. "Pode, por favor." Voltamos para Porto Alegre. Ele me ligou no dia seguinte. Começamos a nos ver toda semana. Almoços, cafés, cinema, caminhadas na Redenção. Paulo era gentil, atencioso, respeitoso. Nunca me apressou. Nunca me pediu nada. Um dia, 3 meses depois, ele me levou para conhecer o apartamento dele. 2 quartos, bem cuidado, cheio de fotos da Clarice. "Eu não escondi meu passado de você", ele disse apontando as fotos. "Eu amei ela, muito, mas ela se foi. E eu aprendi que a gente pode amar de novo sem trair a memória de quem perdemos. Foi quando percebi. Eu estava apaixonada. 6 meses depois de nos conhecermos, resolvi apresentá-lo para Renata e Felipe. Marquei um almoço no meu apartamento. Fiz lasanha, a receita que eles sempre pediram quando eram pequenos. Paulo chegou às 11h30, pontual, com flores para mim e uma garrafa de vinho caro. Estava nervoso. "Calma", eu disse, segurando a mão dele. "Eles vão te adorar." Eu estava tão enganada. Renata chegou na hora certa, sempre pontual. Cumprimentou Paulo com um aperto de mão frio, medido. Marcelo, o marido dela, foi mais simpático. Mas eu vi ele olhar para Renata pedindo aprovação, antes de conversar demais. Felipe chegou 20 minutos atrasado, como sempre. Cumprimentou Paulo rápido demais e foi direto pegar cerveja na geladeira. O almoço foi tenso. Renata fazia perguntas que pareciam interrogatório. "Onde você trabalhou mesmo, Paulo?" "Petrobras, 35 anos." "E sua aposentadoria é boa?" "É razoável. Dá pra viver bem." "Você mora onde?" Menino Deus, apartamento próprio. Ela anotava mentalmente cada resposta. Eu via, como se estivesse reunindo provas. Felipe quase não falou. Ficou mexendo no celular, claramente entediado. Quando eles foram embora, Renata me abraçou na porta e sussurrou: "Mãe, você tem certeza dele? A gente só quer teu bem." "Tenho certeza, filha. Ele é um homem bom." Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Naquela noite, Paulo e eu ficamos conversando no sofá até tarde.
Acho que seus filhos não gostaram muito de mim, ele disse meio sem graça. Eles só precisam te conhecer melhor. Mas no fundo, lá no fundo, uma pequena pulga começou a pular atrás da minha orelha. Algo no jeito que Renata me olhou. Algo na indiferença de Felipe. Eu tinha razão em desconfiar. Só não sabia o quanto. As semanas seguintes àquele almoço foram estranhas. Renata começou a me ligar mais vezes. 3, 4 vezes por semana. Sempre com as mesmas perguntas disfarçadas de preocupação. Mãe, o Paulo está te pedindo dinheiro? Não, filha, nada. Ele já dormiu no teu apartamento? Renata, isso é particular. Mãe, eu só quero te proteger. Você sabe que tem muito golpista por aí mirando em mulher viúva, divorciada, com patrimônio. Eu não sou idiota, Renata. Sei me cuidar. Mas a cada ligação, ela plantava uma sementinha de dúvida. Você conhece a família dele? Já viu documentos? Tem certeza que ele é quem diz ser? Felipe também começou a aparecer mais, sempre precisando de algo, sempre com aquela cara de cachorro sem dono. Mãe, você pode me emprestar 10 mil? É para fechar um projeto que vai me render muito. Eu emprestei, como sempre. Mãe, o Paulo tem carro? De que ano? Nossa, interessante ele com carro bom e te pedindo carona. Eu nunca tinha pedido carona, mas Felipe distorcia tudo. Foi chegando agosto. Meu aniversário, 64 anos. Paulo perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que queria uma festa pequena, simples, com as pessoas que eu gostava. Aluguei aquele salãozinho perto de casa. Convidei 30 pessoas. Dona Lúcia e algumas vizinhas, ex-funcionárias da Beleza Gaúcha que eu mantinha contato. Algumas amigas da época da empresa. E os filhos, claro. Renata, Marcelo, Felipe. Paulo me ajudou com tudo. Fomos juntos encomendar o bolo. Ele insistiu em pagar metade da festa. Marta, você faz aniversário uma vez por ano. Me deixa participar. Na tarde da festa, enquanto eu me arrumava, olhei no espelho e pensei: 64 anos. Finalmente feliz de novo. Coloquei o vestido azul que Paulo disse que ficava lindo em mim. Passei batom. Prendi o cabelo. Paulo tocou a campainha às 7 em ponto. Terno cinza, gravata azul combinando com meu vestido. Sem combinar, mas combinou. Ele tinha um buquê de lírios brancos na mão. Para a aniversariante mais linda de Porto Alegre. Eu ri. Me senti boba e linda ao mesmo tempo. Chegamos no salão. Os convidados foram chegando. Dona Lúcia me abraçou apertado e sussurrou: Ele é um bom homem, Marta. Não deixa ninguém te fazer pensar diferente. Por que ela disse isso? Renata chegou às 8. Não atrasada, não adiantada. Calculadamente na hora certa. Trazia uma pasta preta embaixo do braço. Pensei que fosse um presente de aniversário de formato estranho. Ela me abraçou. Feliz aniversário, mãe! A voz estava estranha, ensaiada. Felipe chegou logo atrás, pela primeira vez pontual na vida. A festa estava bonita. Luzes amarelas penduradas, mesas com toalhas brancas, o bolo de 3 andares com morangos que eu sempre quis. Paulo não soltava minha mão. Apresentava as pessoas. Essa é Dona Lúcia, vizinha da Marta há 20 anos. Esse é seu Armando, que trabalhou com ela. Ele queria conhecer minha vida, minha história. Isso não é amor? Chegou a hora de cantar parabéns. Todo mundo em volta da mesa do bolo. Paulo do meu lado. Eu fechei os olhos fazendo o pedido. Que eu seja feliz. Só isso. Feliz. Estávamos cortando o bolo juntos. A fotógrafa que Renata tinha contratado de presente clicava sem parar. Eu sorria. Paulo sorria. A mão dele segurava a minha sobre a faca. Foi quando ouvi a colher batendo na taça. Aquele som de cristal que pede atenção. Renata estava de pé. Gente, posso falar um minutinho? A voz firme de advogada. O salão foi silenciando. Eu sei que hoje é dia de festa, dia de comemoração. Mas como filha, eu não posso ficar calada.
Meu coração começou a acelerar. Algo estava errado. Ela abriu a pasta preta. Mãe, me desculpa fazer isso aqui, na frente de todos, mas é para o teu próprio bem. Os olhos dela me encaravam com uma mistura de pena e determinação. Esse homem ao teu lado não é quem ele diz ser. O salão ficou em silêncio absoluto. 30 pessoas segurando a respiração. Senti a mão de Paulo tremer na minha. Renata começou a ler. Voz alta, clara, sem emoção. Como se estivesse apresentando o caso no tribunal. Paulo Henrique Ferreira. 3 processos judiciais movidos por ex-companheiras entre 2016 e 2020. Acusações de apropriação de bens, falsidade ideológica, estelionato. Ela virou a página. 2 empresas abertas e falidas entre 2015 e 2018, deixando dívidas de mais de R$100 mil com fornecedores. Eu olhei para Paulo. Ele estava branco, paralisado. Isso não é verdade. Ele sussurrou. Só eu ouvi. Renata continuou. Histórico de empréstimos não pagos. Relacionamentos anteriores com mulheres de 60 anos ou mais, todas com patrimônio considerável. Ela ergueu os olhos dos papéis. Mãe, ele é um golpista. E você é a próxima vítima. O mundo parou. Eu ouvi algumas pessoas sussurrando. Não consegui distinguir as palavras. Era como estar debaixo d'água. Paulo soltou minha mão, lentamente, como se aquele gesto doesse fisicamente. Marta, eu... A voz dele saiu quebrada. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Eu nunca fiz nada disso. Ele olhou em volta. 30 pares de olhos julgando, condenando. Eu não vou ficar aqui sendo acusado disso. Ele pegou o paletó na cadeira. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu vesti-lo. Paulo, espera! Consegui dizer. Minha própria voz parecia vir de longe. Marta, eu te ligo depois. Eu não posso ficar aqui. Ele olhou para Renata, não com raiva, com uma tristeza profunda. Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. E saiu. Simplesmente saiu. Eu fiquei ali com a faca do bolo ainda na mão, o parabéns pela metade. 30 pessoas me olhando com pena. Felipe se aproximou. Colocou a mão no meu ombro. Mãe, a gente só quer te proteger. Você merece coisa melhor que isso. Dona Lúcia estava pálida na mesa dela. Ela começou a levantar, mas Renata foi mais rápida. Mãe, vem cá. Renata me levou para um canto, longe dos outros. Marcelo veio junto, fechando um triângulo de proteção falsa. Eu sei que é difícil ouvir isso. Sei que você gosta dele. Mas olha. Ela abriu a pasta na minha frente. Documentos, carimbos, processos judiciais com o nome dele. Parecia tudo tão real. Eu contratei um investigador, mãe. Gastei do meu dinheiro. Porque eu te amo e não ia deixar você ser enganada. Os olhos dela estavam marejados. Ela parecia genuinamente preocupada. Esse homem está atrás do teu apartamento, do teu dinheiro. É isso que eles fazem. Cruzeiro para terceira idade é terreno de caça para golpistas. Felipe concordou com a cabeça. A gente não quer que você passe pela mesma coisa que passou com o pai. Traição, dor, separação de bens. Isso é diferente, consegui dizer. Paulo não é assim. Mãe, os documentos estão aqui. Não é achismo. É prova. Renata fechou a pasta. Você precisa terminar com ele. Hoje. Agora. Antes que seja tarde. A festa acabou ali. As pessoas foram embora aos poucos, constrangidas, sussurrando. Dona Lúcia veio se despedir. Segurou minhas mãos. Marta, eu conheço você há 20 anos. Confie no seu instinto. Ela olhou para Renata com algo que não consegui decifrar na época. Nem tudo que parece proteção é amor. Fiquei sem entender. Renata e Felipe ficaram comigo até tarde, sentados no sofá do meu apartamento. Eles tinham levado a pasta, mostraram cada documento.
Explicaram cada processo. Parecia tudo tão convincente. Mãe, você precisa cortar contato. Renata insistiu pela 5ª vez. Bloqueia o telefone dele. Não abre a porta se ele vier. A gente vai te ajudar com tudo. Ele tem chave do teu apartamento? Felipe perguntou. Não. Graças a Deus. Eles só foram embora depois da meia-noite. Me fizeram prometer que não falaria com Paulo. Pelo menos por alguns dias, até você processar tudo isso. Fiquei sozinha no apartamento silencioso. O bolo estava na geladeira, inteiro. A faca de cortar bolo na pia, suja de chantilly. Meu vestido azul de repente parecia ridículo. Uma velha de 64 anos se vestindo de boba por um homem. O telefone tocou. Era Paulo. Atendi tremendo. Marta, por favor, me escuta. A voz dele estava cansada, arrastada. Eu não sei de onde ela tirou aquilo. Não sou eu. Não sou aquele homem dos processos. Deve ser outra pessoa com um nome parecido, não sei. Mas não sou eu. Paulo? Ela tinha documentos. Documentos podem ser forjados. Podem estar errados. Marta, você me conhece há 6 meses. Eu te pedi alguma coisa alguma vez? Te pedi dinheiro? Te pedi para ir morar no teu apartamento? Eu tenho a minha vida, meu apartamento, minha aposentadoria. Eu queria acreditar. Mas os papéis estavam ali, na mesa de centro, com carimbos, com assinaturas. Eu preciso de tempo, sussurrei. Quanto tempo? Não sei. Silêncio do outro lado. Eu te amo, Marta. Eu não quero te perder. Mas se você não confia em mim... A voz dele quebrou. Não sei o que fazer para provar que sou quem digo ser. Desliguei. Chorei até às 4 da manhã. 64 anos recém-completos. E eu me sentia a mulher mais idiota do mundo. Será que eu tinha me iludido? Será que tudo que Paulo demonstrou por mim era mentira? Os dias seguintes foram um borrão. Paulo ligava. Eu não atendia. Renata ligava 3 vezes por dia. Como você está? Está firme? Não falou com ele, né? Felipe apareceu 2 vezes trazendo comida. Para você não ter que sair de casa e arriscar encontrar com ele. Eles estavam me protegendo. Estavam cuidando de mim. Pelo menos era isso que eu acreditava. Naquele momento, eu ainda não sabia de nada. Não sabia que Renata tinha pago R$5.000 por aqueles documentos falsos. Não sabia que Felipe estava devendo 80 mil para agiotas e via em mim a única saída. Não sabia que a pasta preta era uma arma carregada de mentiras. Eu estava sozinha, trancada em casa, me sentindo velha e usada e burra. Mas às vezes, a salvação vem de onde a gente menos espera. Passei os próximos dias sem sair de casa. Literalmente. Não desci para pegar correspondência. Não fui na padaria. Não caminhei na redenção como fazia todas as manhãs há anos. Acordava tarde depois de dormir mal. Ficava olhando o teto. Às vezes nem levantava da cama até o meio-dia. O apartamento foi ficando bagunçado. Roupa suja acumulando. Louça na pia. Cama desarrumada por dias. Eu que sempre fui tão organizada, tão meticulosa com minha casa, simplesmente não conseguia me mexer. A geladeira foi esvaziando. Felipe trouxe marmitas 2 vezes. Renata mandou uma cesta de supermercado pelo aplicativo. Para você não precisar sair e arriscar encontrar com ele. Ela disse, como se Paulo fosse um perigo, como se ele fosse me atacar na rua. Mas eu aceitei. Aceitei tudo que eles ofereciam porque eu estava vazia, oca, como um prédio abandonado onde o vento entra pelas janelas quebradas. Paulo parou de ligar depois de 5 dias. A última mensagem dele dizia: Marta, eu entendo se você não quer mais falar comigo, mas saiba que nada daquilo era verdade. Eu te amei de verdade. Te amo. Sempre vou te amar. Se um dia você quiser conversar, estarei aqui. Eu li aquela mensagem umas 20 vezes.
Chorei em todas elas. Será que ele estava falando a verdade? Será que Renata tinha se enganado? Mas como? Os documentos estavam ali. Eu os relia todas as noites. Processos, datas, nomes de mulheres que ele supostamente enganou. Tudo parecia tão real. Comecei a me questionar. Será que eu era idiota mesmo? Será que aos 64 anos eu tinha perdido a capacidade de julgar pessoas? Será que a solidão tinha me deixado tão carente que acreditei em qualquer homem que me deu atenção? Eu, que construí uma empresa do zero. Eu, que gerenciei 12 funcionários. Eu que negociei com fornecedores difíceis, com clientes exigentes, com bancos que não queriam me dar crédito porque eu era mulher. Eu, que tinha sido Marta Silveira, empresária respeitada, agora era só uma velha trouxa que quase caiu num golpe. As noites eram piores. Ficava olhando as fotos do cruzeiro no celular. Eu e Paulo no deck. Eu e Paulo em Fernando de Noronha. Ele segurando minha mão na areia. Aquele sorriso dele. Será que era tudo mentira? Dona Lúcia bateu na porta na segunda semana. Eu nem queria abrir. Estava de roupão, cabelo sujo, cara inchada de tanto chorar. Marta, abre essa porta. Sei que você tá aí dentro. Abri. Ela entrou sem pedir licença. Olhou em volta e suspirou. Menina, olha o estado dessa casa. Olha o teu estado. Estou bem, Dona Lúcia. Está nada. Você não escova esse cabelo há dias. Vai tomar banho. Agora. Fui, porque eu não tinha energia para discutir. Quando saí do banho, Dona Lúcia tinha lavado a louça, tirado o lixo, aberto as janelas. O apartamento respirava de novo. Ela fez café. Nos sentamos na mesinha da cozinha. Marta, eu vou falar uma coisa, e você vai me escutar. Ela segurou minha mão. Aquilo que aconteceu na tua festa. Aquilo não estava certo. Dona Lúcia, a Renata tinha provas. Prova do quê? Papel? Papel aceita qualquer coisa escrita nele. Os olhos dela estavam sérios. Eu conheço você há 20 anos. Vi você construir aquela empresa sozinha. Vi você aguentar traição de marido, divórcio, solidão. Você não é mulher de se iludir fácil. Mas eu me iludi. Claramente. Ou te fizeram acreditar que se iludiu? Ela tomou-se um gole de café. Marta, quando aquele Paulo olhava para você, eu via amor. Amor de verdade. Não vi interesse. Não vi falsidade. Todo mundo vê o que quer ver, Dona Lúcia. É, inclusive seus filhos. Aquilo me pegou de jeito. Você sabe que eu não me meto na vida de ninguém. Ela continuou. Mas aquela sua filha, a Renata, ela estava preparada demais naquele dia. Aquela pasta, aquele discursinho, aquilo foi planejado. Ela me protegeu. Protegeu de quê? De um homem que em 6 meses nunca te pediu R$1, que tem apartamento próprio, carro, aposentadoria? Dona Lúcia balançou a cabeça. Não faz sentido. Eu não quis ouvir, não quis acreditar. Porque se ela estivesse certa, significava que meus próprios filhos... Não, não podia ser. Dona Lúcia foi embora me fazendo prometer que ia comer direito. Você não vai definhar por causa de homem nenhum. Nem para perdê-lo, nem para esquecê-lo. Fiquei sozinha de novo. Os dias foram passando com aquela lentidão dolorosa. 1 semana, 2 semanas. Renata ligava diariamente. Felipe aparecia vez ou outra. Como você tá, mãe? Dormindo bem? Tá se alimentando? Eu mentia. Dizia que estava bem. Dizia que estava superando. Mas a verdade? Eu estava morrendo por dentro. Sabe aquela dor física que vem da dor emocional? Aquele aperto no peito que parece que alguém tá sentado em cima de você? Aquele nó na garganta que não desce nunca? Eu sentia tudo isso. Todos os dias. Acordava com o corpo doendo, articulações travadas, costas tensas, como se tivesse apanhado durante o sono. Parecia que eu tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Um dia fui até o espelho do banheiro.
Fiquei olhando meu rosto. Olheiras fundas, cabelo grisalho sem tintura há semanas, rugas que pareciam ter se aprofundado da noite para o dia. Você é velha, Marta, eu disse para meu reflexo. Velha e idiota. Velha e sozinha. E vai morrer assim. Chorei ali mesmo, de pé na frente do espelho, vendo aquela mulher destruída me encarando de volta. Onde estava a Marta que vendia cosméticos de porta em porta com 2 malas pesadas? Onde estava a mulher que enfrentou o fornecedor grosso, que fechou contrato difícil, que conquistou cada cliente com trabalho e competência? Onde estava lá a empresária que todo mundo respeitava? Tinha sumido. Tinha se transformado nessa velha patética chorando no banheiro. Foi nessa época que comecei a questionar tudo. Não só o Paulo, mas tudo. Será que tinha valido a pena? 28 anos trabalhando feito louca, abrindo mão de estar com os filhos, perdendo aniversários, perdendo finais de semana. Para quê? Para ter 200 mil guardados que meus filhos ficavam de olho como abutres, esperando eu morrer para herdar? Para ter um apartamento que eles já contavam como parte da herança, como se eu já estivesse morta? Será que eles me amavam? Ou só amavam o que eu tinha? Esses pensamentos me corroíam. Mais que a dor de perder Paulo, era a dor de questionar 40 anos de sacrifícios. Uma noite não consegui dormir de jeito nenhum. Fiquei olhando o teto até às 5 da manhã, pensando. Pensando que talvez Dona Lúcia estivesse certa. Pensando que talvez aqueles documentos pudessem estar errados. Pensando que talvez eu devesse pelo menos investigar. Mas investigar o quê? Como? Eu não sabia fazer essas coisas. Eu vendia cosméticos, gerenciava estoque, fechava vendas. Levantei da cama quando o sol nasceu. Pela primeira vez em semanas, tomei banho sem ninguém mandar. Escovei o cabelo, me vesti. Fui até a sala. Peguei aquela pasta preta que Renata tinha deixado comigo. Comecei a ler os documentos de novo, mas dessa vez com outros olhos. Olhos de empresária, olhos de mulher que revisou contrato, que conferiu nota fiscal, que não assinava nada sem ler 3 vezes. E foi aí que comecei a notar coisas estranhas. Um processo era de 2016. Mas o carimbo do tribunal parecia novo demais. O papel não estava amarelado. Outro documento falava de uma empresa em Florianópolis. Mas Paulo sempre disse que trabalhou a vida inteira em Porto Alegre. Um terceiro tinha erro de digitação no CPF. Faltava um número. Eram detalhes pequenos, quase imperceptíveis. Mas eu tinha passado 28 anos lendo documentos, contratos, notas. Eu sabia quando algo estava errado. Aqueles documentos estavam errados. Ou eu estava delirando de desespero, querendo acreditar em qualquer coisa. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse dessas coisas. Foi quando lembrei do seu Armando. Seu Armando tinha sido meu contador por 15 anos. Desde o início da beleza gaúcha até a venda. Ele era meticuloso, honesto, cuidadoso. Se alguém pudesse me ajudar a entender aqueles papéis, era ele. Peguei o telefone. Minha mão tremia. Ele atendeu na 3ª chamada. Marta, que surpresa! Quanto tempo? Seu Armando, eu preciso de uma ajuda. Claro. O que foi? Tem como o senhor vir aqui em casa? Preciso que veja uns documentos para mim. Uns papéis que eu não sei se são verdadeiros. Houve uma pausa. Marta, é sobre aquele rapaz? O Paulo? Gelei. Como o senhor sabe? Dona Lúcia me contou. A gente se vê na padaria toda semana. Ele suspirou. Eu ia te ligar, mas não sabia se deveria me intrometer. Pode deixar. Vou aí hoje à tarde. Desliguei o telefone com o coração disparado. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor. Senti esperança. Pequena, frágil, quase imperceptível. Mas ali, eu não sabia ainda, mas aquela ligação ia mudar tudo.
Seu Armando chegou às 3 da tarde. Pontual como sempre foi. Cabelo completamente branco agora, óculos de leitura pendurados no pescoço, aquela pasta de couro marrom que ele carregava há décadas. Marta! Ele me abraçou. Você emagreceu. Eu sei. Sentamos na mesa da sala. Coloquei a pasta preta na frente dele. Esses são os documentos que minha filha me mostrou. Ela diz que prova que o Paulo é golpista. Seu Armando abriu a pasta. Começou a ler. Devagar, metodicamente, do jeito dele. Eu ficava olhando, ansiosa. Ele não falava nada. Só lia, virava página. Lia de novo. 15 minutos se passaram. Ele tirou os óculos, esfregou os olhos. Marta, isso aqui está errado. Meu coração acelerou. Errado como? Esses documentos, eles foram adulterados. Mal adulterados, inclusive. Ele apontou para um processo. Olha essa data. 16 de fevereiro de 2016. Mas o formato do carimbo é de 2024. Mudaram o padrão. E esse número de processo aqui? Esse formato só passou a existir em 2019. Eu não estava entendendo tudo, mas entendi o suficiente. Esse CPF aqui tem 11 dígitos, mas está errado. Falta um número. Nenhum documento oficial sairia assim. Ele virou outra página. E essa certidão? Papel muito novo para ser de 2017. O papel amarelece. Esse aqui saiu da impressora há poucas semanas, no máximo. Mas como? Alguém falsificou esses documentos, Marta. Ele me olhou sério. E não foi serviço barato. Quem fez isso sabia o que estava fazendo. Só não contava que alguém fosse verificar os detalhes técnicos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. De novo. Mas dessa vez, diferente. A Renata, minha filha, ela me deu isso. Eu sei. A voz dele era suave. Dona Lúcia me contou tudo. Por isso vim. Porque eu precisava ver com meus próprios olhos. Por que ela faria isso? Seu Armando suspirou. Fechou a pasta. Marta, você se lembra quando vendeu a empresa e veio me pedir para organizar tudo? A divisão do dinheiro, os impostos, tudo? Lembro. Você se lembra que a Renata veio me procurar alguns meses depois? Não lembrava. Ela queria saber quanto você tinha guardado. Quanto valia o apartamento? Se você tinha testamento. Eu não dei informação nenhuma, claro. Sigilo profissional. Mas aquilo me incomodou na época. Ele pausou. E agora, em julho, ela me procurou de novo. Julho, 2 meses atrás. Ela perguntou sobre procuração. Como transferir bens de pessoa idosa com risco de demência? Foram as palavras dela. Senti uma facada no peito. Eu disse que você estava perfeitamente lúcida, que eu não ia participar de nada disso. Ela ficou irritada. Disse que eu não entendia, que ela estava tentando te proteger. Ele me olhou nos olhos. Foi aí que eu desconfiei. E quando Dona Lúcia me contou da festa, da humilhação pública daquele rapaz, eu soube. Isso foi armado. Fiquei em silêncio. Processando. Minha filha. Minha Renata. A menina que eu carreguei no colo. Que eu acordei de madrugada para amamentar. Que eu levei na escola todos os dias durante anos. Tinha falsificado documentos para me enganar. E o Felipe? Consegui perguntar. Seu Armando hesitou. Marta, você sabe que o Felipe tem dívidas? Ele sempre tem dívidas. Eu empresto dinheiro para ele. Não essas dívidas. Ele tirou outro documento da pasta dele. Eu tenho um amigo que trabalha com cobrança. Ele me passou isso. Extraoficial, você entende? O Felipe deve 80 mil reais para agiotas. Pegou emprestado há 4 meses para cobrir dívidas de apostas online. 80 mil reais. Apostas online. Meu filho. Eles estão desesperados pelo seu patrimônio, Marta. Os dois. Sentei ali naquela cadeira onde tomei 1000 cafés.
onde assinei 1000 contratos, onde construí minha vida. E desabei. Não de tristeza, de raiva. Raiva pura, fervendo nas veias. Seu Armando me deixou chorar. Não tentou consolar, apenas ficou ali, presente. Quando parei, ele disse: "O que você quer fazer?" "Não sei. Posso investigar mais se você quiser. Posso descobrir quem fez esses documentos falsos. Posso te ajudar a se proteger." "Me proteger de quem, seu Armando? Dos meus próprios filhos?" Às vezes é exatamente deles que a gente precisa se proteger. Ele foi embora me deixando com 2 pastas. A preta com os documentos falsos e a marrom dele com as provas da falsificação. Fiquei sozinha de novo, mas dessa vez a solidão era diferente. Levantei, fui até o quarto, abri o armário. Lá no fundo, numa caixa de sapatos velha, estavam as fotos. Fotos da beleza gaúcha, do dia que inaugurei a loja. Eu com 27 anos, sorrindo na frente da porta de vidro com meu nome pintado em dourado. Fotos das funcionárias, aniversários na loja, confraternizações de fim de ano. Foto do dia que fechei o maior contrato da minha vida. 300 mil reais em produtos para uma rede de farmácias. Eu apertando a mão do gerente de compras, sorrindo, vitoriosa. Eu fui essa mulher, competente, forte, respeitada. Sentei na cama com as fotos espalhadas em volta. Lembrei do dia que um fornecedor tentou me enrolar. Eu tinha 29 anos. Ele, uns 50. Achou que podia me empurrar produto vencido porque eu era novata e mulher. Eu conferi cada caixa, cada data de validade. Devolvi tudo, na frente dos funcionários dele. E nunca mais comprei nada dele. Lembrei da vez que o gerente do banco não quis me dar crédito. "Senhora, a empresa é muito nova. É arriscado." Eu sentei na frente dele com planilhas, projeções, comprovantes de venda. Falei durante 40 minutos. Consegui o empréstimo. Lembrei de cada negociação difícil, de cada cliente que duvidou de mim, de cada pessoa que me subestimou porque eu era mulher, porque parecia frágil, porque era só uma vendedora de cosméticos. Eu provei que todos estavam errados. Se você está gostando desta história e quer saber como ela termina, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder o final. E me conta nos comentários. Você já foi subestimado por alguém da sua própria família? Já passou por alguma situação parecida? Olhei para aquelas fotos e pensei: quando foi que eu me tornei essa mulher fraca, que aceita ser enganada pelos próprios filhos? Quando foi que eu parei de confiar no meu próprio julgamento? Eu conheci Paulo. Passei 6 meses com ele. Vi como ele tratava garçons, como falava da esposa falecida, como respeitava meu espaço e meu tempo. Vi como ele nunca me pediu nada. Nunca me pressionou. E eu acreditei numa pasta de documentos falsos porque minha filha disse que era para o meu bem? A Marta empresária nunca teria acreditado. A Marta empresária teria investigado, teria conferido, teria exigido provas reais. Mas a Marta mãe, a Marta que amava os filhos acima de tudo, acreditou cegamente. Levantei da cama, fui até o espelho. A mesma mulher de olheiras fundas ainda estava ali. Mas dessa vez, eu vi diferente. Vi uma mulher de 64 anos que construiu uma empresa do zero, que sobreviveu a divórcio, que criou 2 filhos sozinha, que vendeu tudo e guardou dinheiro com inteligência. Vi uma mulher que merecia ser feliz, que merecia amor, que merecia respeito e que não ia aceitar ser manipulada. Peguei o telefone. As mãos não tremiam mais. Liguei para Paulo. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. A voz saiu cansada, distante. "Marta! Paulo, eu preciso te pedir desculpas." Silêncio do outro lado. Eu acreditei em mentiras, em documentos falsos.
Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter investigado antes de duvidar. Minha voz saiu firme. Seu Armando viu os papéis. Eles foram falsificados. Nada daquilo era verdade. Ouvi ele soltar o ar, como se tivesse prendido a respiração por semanas. Eu sabia, ele disse baixinho. Eu sabia que não era verdade. Mas ouvir você dizer isso... Me perdoa? Marta, eu nunca te culpei. Eu entendo. Eram seus filhos. É claro que você ia acreditar neles. Não deveria. Deveria ter acreditado em você. O que você vai fazer agora? Olhei para as fotos espalhadas na cama. Para a mulher forte que eu fui. Vou recuperar minha vida. E vou descobrir até onde vai essa mentira. Você quer que eu te ajude? Quero que você me espere. Preciso resolver isso primeiro, sozinha. Eu espero o tempo que for preciso. Desliguei com o coração mais leve. Não estava tudo resolvido, longe disso. Mas pela primeira vez em semanas, eu me senti como eu mesma de novo. A Marta que não aceitava ser enganada. A Marta que conferia cada detalhe. A Marta que lutava pelo que era dela. E eu estava prestes a lutar a batalha mais difícil da minha vida. Contra meus próprios filhos. Seu Armando voltou 3 dias depois. Dessa vez com mais documentos. E com uma expressão pesada. Marta, você precisa sentar para ouvir isso. Sentamos. Ele abriu a pasta marrom dele. Eu investiguei. Ele tirou vários papéis. Primeiro, o investigador que a Renata contratou. Jefferson Lopes. Ele tem um escritório na Avenida Protásio Alves, mas é fachada. Ele é conhecido por fazer trabalhos sujos, falsificação de documentos, dossiês falsos para divórcios, esse tipo de coisa. Segurou um comprovante de transferência bancária. Renata pagou R$ 5.000 para ele, no dia 23 de julho. Tenho o comprovante aqui. R$ 5.000 para destruir minha felicidade. Tem mais. Ele tirou outro documento. Achei o rascunho da procuração que ela estava preparando. Um conhecido meu do cartório me passou. Ela foi lá em junho pedir informações sobre como fazer. Ele me mostrou. Era uma procuração ampla, dando poderes irrestritos para Renata administrar todos os meus bens. Vender, alugar, transferir, tudo. Se você tivesse assinado isso, Marta, ela poderia vender seu apartamento sem você saber. Transferir seu dinheiro. Tudo legalmente, porque você teria dado autorização. Minha mão tremeu segurando o europapel. E o Felipe? Minha voz saiu rouca. O Felipe é pior. Seu Armando hesitou. Ele não só deve 80 mil. Ele apostou online usando seu nome como referência. Disse para os agiotas que a mãe dele tinha patrimônio de quase 1 milhão em bens. Por isso eles emprestaram. E agora estão cobrando. Com juros. Ele usou meu nome? Usou. E se ele não pagar em 2 meses, eles vêm atrás de você. Senti uma onda de calor subir pelo corpo. Raiva. Pura e ardente. Tem mais uma coisa. Ele tirou o celular. Consegui uma gravação. Não me pergunte como, mas você precisa ouvir. Apertou o play. Era a voz de Felipe. Reconheci na hora. Renata, precisa acelerar isso. Esses caras estão no meu pé todo dia. Se a mãe casar com aquele velho, a gente perde tudo. Ele vai entrar na herança. Vai influenciar ela. A gente se ferra. A voz de Renata respondeu, fria e calculada. Calma! Já contratei o Jefferson. Ele vai montar um dossiê que nem ela vai conseguir duvidar. Na festa de aniversário eu mostro pra todo mundo. Humilho o cara publicamente. Ela vai terminar com ele na hora. E a procuração? Depois que ela terminar com ele, vou usar o momento de fragilidade. Vou convencer ela que precisa se proteger. Que somos a única família dela. Ela assina a procuração e a gente assume o controle. E o apartamento? Podemos vender em 6 meses e dividir o dinheiro. Ela pode morar num lugar menor.
Não precisa de 3 quartos. Felipe riu. Vai ser melhor pra ela mesmo. Menos coisa pra limpar. Seu Armando desligou o áudio. Eu estava congelada. Não conseguia me mexer. Não conseguia respirar direito. Onde você conseguiu isso? O Jefferson gravou tudo. Ele grava todas as conversas com clientes. Para se proteger caso alguém tente processá-lo. Um conhecido meu conseguiu acesso. Ele me olhou sério. Marta, isso é crime. Falsificação ideológica, estelionato tentado, apropriação indébita. Você pode processar os 2. Processar meus filhos. Fiquei ali sentada, segurando aquele telefone, ouvindo aquela gravação na minha cabeça repetidamente. Ela pode morar num lugar menor. Como se eu fosse um móvel, uma coisa que eles podiam realocar. Levantei, comecei a andar pela sala. 1, 2, 3 voltas. Seu Armando só observava. Eles acharam que eu era idiota. Falei mais pra mim que pra ele. Acharam que a mãezinha que sempre deu tudo pra eles ia simplesmente entregar o patrimônio. Você construiu esse patrimônio sozinha, Marta. Eu sei. Eu lembro de cada sacrifício. Parei de andar. Olhei pra ele. Seu Armando, eu preciso da sua ajuda. Qualquer coisa. Quero alterar meu testamento. Hoje. Agora. Ele assentiu devagar. Para quem você quer deixar? Pensei. Pensei na Dona Lúcia que me acolheu quando eu estava destruída. Pensei em Paulo que me amou de verdade. Pensei nas mulheres que, como eu, foram manipuladas por familiares. Quero deixar metade para a ONG Amparo ao idoso gaúcho, aquela que fica na Bento Gonçalves. Eles trabalham com idosos vítimas de abuso familiar. E a outra metade? Para Paulo, se ele ainda quiser estar comigo depois de tudo isso. Você tem certeza? Absoluta. Seu Armando pegou o notebook dele. Vou redigir aqui mesmo. A gente vai no cartório, amanhã de manhã para registrar. Enquanto ele digitava, eu fui até o quarto. Peguei aquela procuração que Renata tinha preparado. Li cada linha, cada parágrafo que me tiraria todo o controle da minha própria vida. Rasguei, folha por folha, devagar, sentindo a raiva sendo canalizada para cada movimento. Voltei para a sala. Seu Armando ainda digitava. Tem mais uma coisa que eu quero fazer. Diga. Quero confrontar os 2, mas do meu jeito, no meu tempo. Como? Sentei na frente dele e comecei a planejar. Naquela noite, liguei para Renata. Mãe, como você está? A voz dela preocupada. Falsa. Eu ouvi a falsidade agora. Renata, preciso conversar com você e com Felipe. Pessoalmente. É importante. Sobre o quê? Sobre o meu futuro. Sobre decisões que preciso tomar. Fiz uma pausa calculada. Sobre a procuração. Silêncio do outro lado. Depois. A procuração? Sim. Andei pensando. Talvez você estivesse certa. Talvez eu precise de ajuda para administrar as coisas. Estou ficando velha. Mãe, você não está velha. Mas é prudente se prevenir. Quase ri da hipocrisia. Podemos nos encontrar sábado, no meu apartamento, 12:00. Claro, pode deixar. Eu aviso o Felipe. Renata? Sim? Pode trazer o Marcelo também. E eu vou convidar algumas pessoas. Quero que todos os envolvidos estejam presentes. Envolvidos em quê? Você vai entender no sábado. Desliguei antes que ela perguntasse mais. Nos dias seguintes, organizei tudo. Liguei para Dona Lúcia. Liguei para Paulo. Liguei para seu Armando. Expliquei o plano. Você tem certeza disso? Paulo perguntou. Vai ser pesado. Precisa ser pesado. Eles precisam entender o que fizeram. Liguei também para Dr. Mendes, meu advogado antigo que cuidou da venda da Beleza Gaúcha. Expliquei tudo. Pedi que estivesse presente. Marta, isso pode acabar em processo. Eu sei. Estou preparada. Sábado chegou. Arrumei o apartamento.
Coloquei a mesa da sala no centro. Cadeiras suficientes para todos. Água, café, copos. Parecia uma reunião de negócios. E era, de certa forma. Os negócios da minha vida. Seu Armando chegou primeiro, às 11h30. Trazia uma pasta preta grossa. Todas as provas. Dona Lúcia chegou em seguida. Me abraçou forte. Você é mais forte do que pensa. Doutor Mendes chegou 12:50. Cumprimentou todo mundo. Sentou na ponta da mesa. Paulo chegou no horário. 12 em ponto. Me olhou com aqueles olhos fundos, carregados de emoção. Segurei a mão dele. Apertei. Obrigada por estar aqui. Sempre. Às 12h05 a campainha tocou. Eram eles. Abri a porta. Renata entrou primeiro. Sorriso nos lábios. Pasta debaixo do braço. Provavelmente com a procuração dentro. Marcelo atrás dela, educado como sempre. Felipe entrou por último. Olheiras fundas, nervoso, mexendo no celular. Quando viram quem estava na sala, pararam. Paulo na cabeceira da mesa. Dona Lúcia ao lado dele. Seu Armando com a pasta. Doutor Mendes com cara de advogado. Mãe, o que é isso? Renata perguntou tensa. Fechei a porta. Tranquei por dentro. Isso, minha filha, é uma reunião de esclarecimentos. Minha voz saiu calma, firme. A voz de empresária que eu não usava há anos. Senta. Vocês vão querer estar sentados para isso. O rosto de Renata empalideceu. Felipe engoliu seco. E eu soube. Eles sabiam que tinham sido descobertos. A guerra estava apenas começando. Renata e Felipe sentaram, lentamente, como condenados indo para o banco dos réus. Eu fiquei de pé na cabeceira da mesa, de costas para a janela. A luz da tarde atrás de mim, deixando meu rosto em sombra. Aprendi esse truque em reuniões difíceis. Controle visual, controle psicológico. Mãe, o que está acontecendo? Renata tentou soar firme, mas a voz tremeu. Estou feliz que perguntou, Renata, porque eu tenho algumas perguntas também. Coloquei as mãos na mesa. Me inclinei levemente para a frente. Quanto você pagou para o Jefferson Lopes falsificar aqueles documentos sobre o Paulo? O silêncio foi ensurdecedor. Marcelo olhou para Renata confuso. Que documentos falsificados? Renata ficou vermelha. Mãe, eu não sei do que você está falando. 5.000. Interrompi. Acenei para seu Armando. Ele colocou o comprovante de transferência na mesa. Transferência bancária da sua conta para a conta dele. 23 de julho. Com descrição. Serviços de investigação. Felipe olhou para o papel e empalideceu ainda mais. Aqueles documentos que você me mostrou na minha festa de aniversário. Continuei, voz firme. Processos falsos. Empresas que não existem. Datas adulteradas. CPF errado. Seu Armando foi colocando cada documento na mesa, um por um. Tudo falsificado. Tudo mentira. Eu contratei um investigador, sim, para te proteger. Renata tentou. Me proteger? Minha voz subiu. Pela primeira vez em décadas eu gritei com minha filha. Você me protegeu humilhando um homem inocente na frente de 30 pessoas? Me protegeu me fazendo acreditar que eu era uma idiota que tinha caído num golpe? Mãe, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Bati a mão na mesa. Todo mundo pulou. Eu entendo que você planejou isso. Que você pagou para falsificar provas. Que você orquestrou a maior humilhação da minha vida para o seu próprio benefício. Que benefício? Mas ela sabia. Eu via nos olhos dela que ela sabia que eu sabia. Esse aqui. Joguei a procuração na mesa. Poderes irrestritos sobre todos os meus bens. Poder de vender meu apartamento sem eu saber. Transferir meu dinheiro. Controlar minha vida. Marcelo pegou o papel. Leu. Olhou para Renata com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Decepção pura. Renata, você não fez isso.
Marcelo, deixa eu explicar. Ela fez sim. Seu Armando colocou o celular dele na mesa. E tem mais. Tem uma gravação. O sangue sumiu do rosto de Renata. Não. Ela sussurrou. Por favor, não. Apertei o play. As vozes dela e do Felipe encheram a sala. Precisa acelerar isso. Esses caras estão no meu pé todo dia. Já contratei o Jefferson. Humilho o cara publicamente. Podemos vender em 6 meses e dividir o dinheiro. Vai ser melhor para ela mesmo. Menos coisa para limpar. Cada palavra era uma facada. Mas eu deixei tocar até o fim. Quando acabou, ninguém falou. Felipe tinha a cabeça baixa, mãos tremendo. Renata estava branca como papel. Marcelo levantou da cadeira. Renata, você realmente fez isso? Marcelo, eu posso explicar. Não é como parece. Não é? Ele apontou para o celular. Você falsificou provas. Planejou humilhar um homem inocente. Queria controlar o dinheiro da sua mãe. Como não é como parece? Eu estava protegendo ela. De quê? Eu gritei de novo. De ser feliz, de ter companhia, de não morrer sozinha neste apartamento esperando vocês me ligarem uma vez por semana? Mãe. Não. Levantei a mão. Agora você me escuta. Você e o Felipe. Olhei para meu filho que ainda não tinha falado nada. Felipe, levanta a cabeça e me olha. Ele levantou. Olhos vermelhos. Culpado. 80 mil reais. Deixei as palavras caírem como pedras. Você deve 80 mil reais para agiotas, apostas online, e usou meu nome como referência. Renata virou para ele, chocada. Felipe, você não fez isso. Fiz. A voz dele saiu fraca. Eu estava desesperado. Pensei que conseguiria pagar. Pensei que daria certo dessa vez. Você usou o nome da sua mãe como garantia. Seu Armando colocou mais documentos na mesa. Disse que ela tinha quase 1 milhão em patrimônio. Por isso eles emprestaram. E agora, se você não pagar, eles vão atrás dela. Meu Deus! Marcelo passou a mão no rosto. Isso é loucura. Isso é criminoso. Dr. Mendes falou pela primeira vez. Voz grave, autoritária. Falsificação ideológica. Estelionato tentado. Apropriação indébita. Uso indevido de identidade. Estamos falando de crimes que dão de 2 a 6 anos de prisão. Renata começou a chorar. Lágrimas escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Mãe, me desculpa. Eu não pensei direito. Eu só queria te proteger, eu juro. Mentira. Paulo falou. Primeira vez que ele abria a boca, todos olharam para ele. Você não queria proteger ninguém. Você queria dinheiro. Vocês dois queriam. Você não tem direito de falar nada. Renata virou para ele com raiva. Você é um estranho nessa família. Um estranho. Paulo se levantou. Tranquilo, digno. Eu sou um estranho porque conheci sua mãe há 6 meses. Mas em 6 meses, eu nunca pedi R$1 para ela. Nunca pedi para morar aqui. Nunca pedi nada além da companhia dela. Ele olhou para Renata direto nos olhos. Coisa que vocês, filhos dela há 30 e tantos anos, nunca deram de verdade. Como você ousa? Ele tem razão. Eu disse. Firme. Final. Ele tem todo o direito. Porque, diferente de vocês, ele me amou de verdade, sem esperar nada em troca. Renata soluçou mais alto. Felipe estava com a cabeça nas mãos. Dona Lúcia, que estava quieta esse tempo todo, finalmente falou. Vocês dois são uma vergonha. Uma vergonha. Essa mulher trabalhou a vida inteira para dar tudo para vocês. E vocês retribuíram com mentiras, manipulação e ganância. Dona Lúcia, a senhora não entende. Felipe tentou. Eu entendo perfeitamente, menino. Entendo que vocês são exatamente o tipo de filho que a gente torce para nunca ter. Silêncio pesado. Respirei fundo. Era a hora da parte final.
Eu alterei meu testamento. Falei calmamente. Ontem, registrado em cartório. Renata levantou a cabeça bruscamente. Metade do meu patrimônio vai para a ONG Amparo, ao Idoso Gaúcho, instituição que trabalha com idosos vítimas de abuso familiar. Pausa. A outra metade vai para Paulo. O quê? Renata levantou da cadeira. Você não pode fazer isso. Posso e fiz. É meu dinheiro, meu apartamento, meu trabalho de 28 anos. Cruzei os braços. Vocês não vão ver um centavo. Mãe, por favor. E tem mais. Olhei para Dr. Mendes. Ele abriu a pasta dele. Eu, como advogado da senhora Marta Silveira, informo que ela está considerando processar ambos por tentativa de estelionato e apropriação indébita. Sua voz era fria, profissional. Temos todas as provas necessárias, documentos falsificados, gravações, comprovantes de transferência. Não. Felipe sussurrou. Por favor, mãe, não faz isso. Olhei para meus 2 filhos, Renata chorando de pé, Felipe curvado na cadeira, e não senti pena. Senti raiva, senti decepção, senti a dor de quem deu tudo e recebeu traição. Eu não vou processar vocês. Falei devagar. Por uma única razão. Porque vocês são meus filhos. E apesar de tudo, essa parte de mim que ainda é mãe não consegue fazer isso. Renata soltou o ar, aliviada. Mas... Levantei o dedo. Vocês vão sair da minha vida. Agora. Hoje. Não quero ver vocês. Não quero ligação. Não quero mensagem. Nada. Mãe, você não pode pedir isso. Eu posso! Gritei de novo. Eu posso pedir respeito. Eu posso pedir para ser deixada em paz. Eu posso pedir para vocês saírem da minha casa e da minha vida, até aprenderem o que é amor de verdade. Por quanto tempo? Felipe perguntou, voz quebrada. Até eu decidir, se eu decidir. Fui até a porta. Abri. Agora saiam, os 2. Renata veio até mim. Tentou me abraçar. Mãe, por favor, me desculpa. Me desculpa. Me afastei. Desculpa não apaga o que você fez. Não apaga a humilhação. Não apaga a dor. Ela passou por mim chorando. Marcelo atrás, sem olhar para ela. Felipe parou na porta. Olhou para mim. Mãe, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu também sinto, Felipe. Sinto por você não ser o homem que eu criei você para ser. Ele saiu. Fechei a porta e desabei no sofá. Paulo veio sentar ao meu lado. Me abraçou. Dona Lúcia segurou minha mão. Seu Armando e Dr. Mendes ficaram ali, presentes, solidários. Chorei. Mas não de tristeza. Chorei de alívio. Porque pela primeira vez em meses, eu estava livre. 2 anos se passaram desde aquele sábado. 2 anos que mudaram tudo. Paulo e eu nos casamos 3 semanas depois do confronto. Cerimônia pequena no civil. Dona Lúcia como madrinha. Seu Armando como testemunha. Nada de festa grande. Só a gente e quem realmente importava. Ele não veio morar no meu apartamento. Eu não fui morar no dele. Mantivemos nossas casas, nossa independência. Mas jantamos juntos 4 vezes por semana. Viajamos, rimos, vivemos. Aos 66 anos, descobri que amor não precisa de coabitação para ser real. Precisa de respeito, de companheirismo, de verdade. Comecei a fazer trabalho voluntário na ONG Amparo ao Idoso Gaúcho. Toda terça e quinta de manhã. Ajudo idosos que passaram por situações parecidas com a minha. Abuso familiar. Manipulação financeira. Abandono. Tem muita gente. Mais do que você imagina. E eu aprendi que minha história não era única. Era comum. Triste, mas comum. Renata e Felipe sumiram por 1 ano inteiro. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada. Até que, um dia de outubro, recebi uma carta. Era de Renata. 4 páginas escritas à mão, pedindo desculpas. De verdade. Sem justificativas, sem tentar se explicar. Só.
Eu errei, profundamente, e estou tentando ser uma pessoa melhor. Ela contava que tinha perdido 3 clientes importantes quando a história vazou no círculo jurídico de Porto Alegre. Que Marcelo quase se separou dela. Que ela começou terapia. Que estava fazendo trabalho voluntário aos sábados, na mesma ONG que eu. Não faço isso para você me perdoar. Ela escreveu. Faço porque finalmente entendi o que você tentou me ensinar a vida inteira. Dignidade se conquista com trabalho e respeito, não com manipulação. Não respondi imediatamente. Guardei a carta. Reli várias vezes. Felipe mandou mensagem 3 meses depois da carta de Renata. Mais curta, mais direta. Mãe, consegui emprego fixo. Agência de publicidade na Goethe. Vendi meu carro para pagar parte das dívidas. Ainda devo, mas estou pagando. Sem apostar mais. Faço terapia toda semana. Não espero que me perdoe. Só queria que soubesse que estou tentando. Li. Arquivei. Segui minha vida. 6 meses depois das mensagens, pedi para seu Armando investigar discretamente. Era verdade. Renata realmente fazia voluntariado. Felipe realmente estava empregado e pagando dívidas. Não eram palavras vazias. Eram ações. Foi quando considerei. Liguei para Renata num sábado de manhã. Ela atendeu no primeiro toque, voz assustada. Mãe, podemos tomar um café? Só nós duas? Silêncio. Depois chorando. Sim, quando quiser. Hoje, 3 da tarde, padaria do seu Elias. Cheguei 5 minutos adiantada. Ela já estava lá, mais magra, cabelo mais curto, sem maquiagem pesada. Parecia mais velha, ou mais humana. Sentamos, pedimos café. Ficamos em silêncio por 1 minuto inteiro. Obrigada por vir, ela disse finalmente. Eu não te perdoei completamente. Falei direto. Não sei se vou perdoar um dia. O que você fez, o que vocês dois fizeram, foi imperdoável. Eu sei. Mas... Respirei fundo. Você está tentando, de verdade. Vi o trabalho na ONG. Seu Armando me contou. Ela não pareceu surpresa que eu tinha investigado. Eu quero tentar reconstruir alguma coisa. Continuei. Não vai ser como antes. Nunca vai ser. Mas talvez, com o tempo, a gente consiga ter algum tipo de relação. Eu aceito qualquer coisa que você oferecer. Tomamos café. Conversamos. Superficialidades no começo. Depois, coisas mais profundas. Ela me contou da terapia. Das coisas que estava descobrindo sobre si mesma. Do quanto tinha sido controladora e manipuladora a vida inteira. Eu aprendi isso vendo você. Ela disse. Você era tão forte, tão competente. Eu achei que força era controle. Mas não é. Força é saber quando abrir mão do controle. Foi o começo. Só o começo. Levou mais 6 meses para eu aceitar ver Felipe. Mais 6 meses de café mensal com Renata, reconstruindo confiança tijolo por tijolo. Quando finalmente aceitei almoçar com os dois, foi estranho. Tenso, mas honesto. Eles não tentaram voltar a ser os filhos de antes, porque aqueles filhos nunca tinham existido de verdade. Eram máscaras. Essas versões novas, imperfeitas, lutando, eram mais reais. Não voltamos a ser família no sentido tradicional, mas viramos algo diferente, algo mais honesto. Nos vemos uma vez por mês. Almoço rápido, conversa superficial que às vezes vira profunda. Eles não pedem dinheiro, não pedem nada, só companhia. E eu dou, com limites, com cuidado, mas dou. O testamento continua o mesmo. Metade para a ONG, metade para Paulo. Renata e Felipe sabem. Aceitam. É justo, Renata disse quando contei. Você merece deixar seu dinheiro para quem realmente te amou. Hoje, aos 66 anos, eu vivo a vida que deveria ter vivido desde sempre. Viajo com Paulo, trabalho na ONG, tomo café com Dona Lúcia toda semana.
Leio os livros que nunca tive tempo de ler. Acordo sem alarme. Durmo em paz. E aprendi a lição mais importante da minha vida. Família não é quem te manipula em nome do amor. Família é quem te ama em nome da verdade. Às vezes olho para trás e penso: valeu a pena a dor? E a resposta é sim, porque a dor me acordou, me fez lembrar quem eu era, me fez lutar pela minha dignidade. 64 anos não é velho, 66 não é velho. Enquanto a gente respira, a gente pode recomeçar. E eu recomecei. Esta história chegou ao fim, mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história? Você já passou por algo parecido? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, todas nós temos algo em comum. Somos mulheres que viveram, que aprenderam, que têm muito ainda para ensinar. E aqui, vocês sempre terão um cantinho para se sentirem compreendidas. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar.